Hello my friend, Naldo por aqui, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar e explicar mais sobre dividendos. Muita gente fala que ação boa, empresa boa é a que paga dividendo, que quem vive de renda ganha dividendos todo mês. E aí beleza, vamos explicar aqui, esclarecer o que são dividendos, se é em gotas, em comprimido, de quanto em quanto tempo se toma esse negócio e nada. Então a gente vai explicar aí. Dividendos são uma parte pequena do lucro da empresa que é dividida entre os acionistas em forma de remuneração. Então toda empresa ali listada na bolsa, ela é obrigada a distribuir 25% do seu lucro líquido entre os acionistas. Então se você tem ações de uma determinada empresa, você vai receber 25% do lucro, é óbvio, baseado na quantidade de ações, levando em consideração a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Então, se a empresa ela distribui R$ 1 por ação, e você tem 10 ações, você vai receber R$ 10 de dividendos daquela empresa que você investe, certo? Então, de quanto em quanto tempo as empresas distribuem o lucro e pagam dividendos para os acionistas? As empresas são obrigadas a fazer isso no mínimo uma vez por ano. Tem empresa que faz a cada 6 meses, a cada 3 meses, tem empresa que paga mensalmente, mas ela tem que fazer isso, a obrigação dela é no mínimo uma vez por ano distribuir esses lucros, né? Então vai baseado na empresa que você está investindo, você tem que ficar ligado na data que cada empresa que você investe paga o dividendo, né? Se a empresa não tiver lucro, é óbvio que ela não vai pagar dividendos. Se você quiser saber quanto é que uma empresa paga de dividendo, quiser analisar a empresa, você precisa saber identificar o indicador chamado Dividend Yield. Esse indicador é o preço que aquela empresa paga por dividendo em um determinado período, dividido pela cotação daquela ação. Se você multiplicar isso por 100, você vai ter um percentual, que justamente é o Dividend Yield, para você analisar quanto aquela empresa está pagando naquele período de dividendos baseado no valor da sua ação. E existe um site que até já falamos aqui, que é o Status Invest, onde você pode analisar, fazer a análise de todos os números da empresa. Então nós vamos acessar aqui, por exemplo, o site da Status Invest, onde conseguimos fazer a análise dos ativos, de ações, fundos imobiliários, BDRs. Nessa lupa aqui eu posso pesquisar a ação, por exemplo, então vamos pesquisar a ação do Itaú, ITSA4, a sigla da ação que nós vamos pesquisar. Então você pode observar aqui que ele traz algumas informações e as informações que são necessárias para nós analisarmos os dividendos é esse índice aqui que é o Dividend Yield. Então ele está marcando 5,02% e ele mostra aqui, ó, nos últimos 12 meses, a soma dos proventos dos dividendos está dando 0,54 centavos, aproximadamente 55 centavos. Se você passar o mouse aqui, ele mostra a soma total dos proventos distribuídos nos últimos 12 meses. E esse valor de aproximadamente 55 centavos, dividido pela cotação atual, que está 10,95, multiplicado por 100, né, por conta do percentual, vai dar exatamente esse 5,2% aqui. Então esse é o dividend yield dessa ação que nós estamos olhando, que é a do Itaú, a ITSA4. Nesse mesmo site, no Status Invest, por exemplo, você pode baixar um pouco e vai ter uma tabela onde ele informa os proventos e tudo o que a empresa distribuiu mês a mês, e você pode selecionar o período. Então, facilmente aqui analisando, por exemplo, o dividendo entregue no dia 1º de outubro, que foi a data do último pagamento que essa ação fez, ela pagou 2 centavos por ação, né, no dia 1º de outubro de 2020. E aí, lembrando, a cada empresa ela só precisa distribuir os lucros no mínimo uma vez por ano, né? Mas tem empresa que paga dividendos, distribui o lucro de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Tem empresa que distribui o lucro todo mês, mas ela é obrigada somente a distribuir lucros no mínimo uma vez por ano. Então você tem que ficar ligado no prazo, na data de pagamento de dividendos da empresa, da ação que você está investindo.
E então, voltando aqui ao nosso exemplo, foi 2 centavos para cada ação no dia 1º de outubro. Ou seja, se você tivesse um lote de 100 ações do Itaú, você tinha recebido R$ 2 por esse lote de 100, né? Você vai pegar a quantidade de ações e multiplicar pelo valor que você recebeu de dividendo de cada ação. Certo, Inaldo. Então eu já sei o que são dividendos, já aprendi como é que calcula, sei ver a empresa, quanto que a empresa paga de dividendo. Então agora eu vou pegar todo o meu capital, escolher uma empresa que paga muito de dividendo e vou colocar todo o meu dinheiro lá. No, God! Para aí, pensa um pouco, isso é muito arriscado, porque se você colocar o seu capital todo em um ativo só, o risco de você perder dinheiro é muito alto. Então, isso não é aconselhável. Então, eu vou te dar aqui 5 dicas para você escolher boas ações que pagam dividendos, para você talvez montar uma carteira de dividendos. O primeiro ponto que você precisa analisar é a empresa. Você precisa estudar a empresa, precisa saber a empresa que você está investindo, se é uma empresa sólida, se está gerando lucro todos os anos. Então você precisa fazer esse estudo e essa análise. O segundo ponto é você conhecer o histórico de pagamento de dividendos. No Status Invest, no vídeo que você viu, você pode observar que você consegue ver o histórico de todo o pagamento ali de dividendos. Então não olhe somente o último ano, olhe no mínimo 5 anos para trás daquela empresa, como é que ela é, a constância dela de pagamento de dividendos. Isso vai te ajudar a ter uma análise melhor e uma segurança maior em investir nessa empresa. É uma empresa que sempre está pagando dividendos, bons dividendos, então ali o histórico é favorável para que ela continue fazendo isso. O terceiro ponto é justamente para você ficar ligado nas datas de pagamento das empresas dos dividendos. Então tem empresa que paga 6 meses, de 3 em 3 meses, tem empresas que só pagam uma vez por ano. Então na hora de você escolher a empresa que vai pagar dividendo e para montar a sua carteira, fica ligado na data que ela faz o pagamento de dividendo, para que até quando você for escolher mais de uma ação, sabe, não, essa paga aqui de 6 em 6 meses, essa paga de 3 em 3, para você adequar de acordo com a sua necessidade de que você quer receber esses dividendos. Então, o terceiro ponto é justamente esse. Tem que ficar ligado nas datas de pagamento de dividendo. O quarto ponto, para você prestar atenção e analisar na hora de escolher ações que pagam dividendos, é você focar ao longo prazo. Investimento em ações que pagam dividendos é a longo prazo. Não adianta você querer receber muito de dividendos a curto prazo. Isso é construção de patrimônio. À medida que o tempo vai passando, você vai comprando mais ações, vai aumentando seu patrimônio e ao longo prazo você vai ganhando mais dividendos. Então esse é o foco da carteira de dividendos. Por mais que essas empresas sólidas, por mais que tenham crise, oscilações no mercado, as ações dela podem baixar, podem subir, que a média de dividendos ali vai continuar a mesma, de pagamento de dividendos. Por isso que você tem que analisar os meses, os anos que passaram, que você vai ver essa constância no pagamento de dividendos. Então, escolha empresas que têm essa constância, né, e com foco a longo prazo. E o quinto e a última dica é diversifique. Então, muito cuidado nas empresas que você vai escolher, para não escolher todas de um mesmo ramo, de uma mesma área. Diversifique as empresas, as ações que você tem. Estude sobre cada empresa, conheça cada setor, para que você não esteja investindo às cegas. E nem para que você não esteja investindo em empresas, ações que outras pessoas dizem para você investir. Você vai estar investindo em empresas que você conhece, que você estuda e sabe onde está entrando. Um bônus para você que assistiu esse vídeo até o final é eu te falar que não é somente ações que pagam dividendos. Um ótimo pagador de dividendos são fundos imobiliários. E a maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos de forma mensalmente. Então, uma ótima oportunidade também de análise de dividendos, para recebimento de dividendos, montar uma carteira baseada em dividendos, é você ter alguns fundos imobiliários, não muitos, na sua carteira, onde você também vai receber os aluguéis, que são também dividendos, são proventos que eles geram e geram bons valores de dividendos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre dividendos, tenham se motivado a fazer
uma carteira de investimentos a longo prazo, pensar no futuro, em quem sabe viver de renda, você ter um capital investido que ele possa gerar de dividendos as suas despesas fixas mensais. Isso acredito que é o sonho e o objetivo da maioria das pessoas que investem a longo prazo. E se você ficou com mais alguma dúvida em relação a dividendos, comenta aqui, faz a tua pergunta, que vai ser um prazer a gente te responder. E se você achou que foi útil, manda esse vídeo para mais alguém, para que ele também possa aprender sobre o que é dividendos, sobre como montar uma boa carteira de dividendos. Beleza? Até mais, tchau, tchau.